É possível nós resolvermos a violência no Brasil? Eu falo para vocês que é completamente possível, mas a gente não vai resolver do dia para a noite e vai ser necessário um conjunto de fatores ali que vão, né, nos levar para tão sonhada paz e para o fim da criminalidade no país. Eu separei para vocês algumas notícias aqui, né, em relação ao crime no Brasil e eu gostaria de ler para vocês agora. De acordo com a pesquisa da Ipsos, o Brasil está em 10º lugar no ranking mundial de criminalidade. O Brasil está na posição 132 no ranking de países mais seguros do mundo, de acordo com o Valor Econômico. Na América do Sul, o Brasil é o terceiro país mais inseguro, ficando à frente de Venezuela e da Colômbia. O Brasil aparece em 14º lugar na lista de países com mais homicídios a cada 100 mil habitantes, com 21,26 homicídios a cada 100 mil habitantes. O tema de segurança pública ele tem se tornado bastante debatido nos últimos tempos, né? Ainda mais em tempo de eleição, né? Onde a gente está escolhendo ali os nossos líderes, né? E é um tema que tem se tornado muito recorrente, né? E muito questionado ali pela sociedade, porque a crime realmente vem crescendo no Brasil, a criminalidade no Brasil ela vem crescendo e as pessoas elas se sentem inseguras, né? Elas se sentem com medo ali e elas desejam, né, que seja trago ali para elas, né, temas que solucionem essa questão da violência no Brasil, essa questão da criminalidade no Brasil. Já tem um tempo que eu quero fazer esse vídeo, desde quando eu vi um podcast, né, onde as pessoas estavam falando ali sobre El Salvador e se realmente aquilo que aconteceu ali em El Salvador foi o correto, né? El Salvador tem se tornado um grande exemplo ali de combate à criminalidade, sabe? Algumas pessoas defendem aquilo que aconteceu ali, algumas pessoas condenam. Se nós olharmos, né, por o olhar da sociedade ali, que muitas das vezes odeia o bandido, sabe, realmente odeia o criminoso, é vítima dele, a gente vai ver, né, que essas pessoas elas apoiam aquilo que aconteceu ali, e realmente o Estado tem que agir com um braço duro ali sobre esses criminosos. Mas se a gente olha, né, para um outro olhar ali de um sociólogo, de uma pessoa ali que realmente defende os direitos humanos, essa pessoa ela vai condenar aquilo que aconteceu ali e ela vai criticar aquela ação, né? Porque ela diz que realmente aquilo ali que aconteceu não foi algo que aconteceu segundo aquilo que a justiça determina, segundo aquilo que os direitos humanos determinam. Mas antes de te dar a resposta, né, daquilo que eu acho que realmente se foi o correto ou não o que aconteceu em El Salvador, eu gostaria de levantar com vocês, né, e realmente mostrar ali alguns pontos de vista, não baseado em ideologia política, sabe, não baseado em tendência para um lado para o outro, mas realmente mostrar a minha leitura de mundo e aquilo que eu acho, né, que é o correto e aquilo que eu acho que é o errado. Entendeu? E se você tem uma ideia diferente, se você pensa diferente também, se sinta à vontade, né, para comentar a sua ideia aí diferente, saca? Para que a gente não venha, né, guerrear aqui entre nós mesmos, sabe? Mas que a gente possa complementar as ideias um do outro ali com ideias diferentes, sabe? E que a gente possa, né, aprender um com o outro também. Eu gostaria, para começar, de levantar, né, o que realmente é a criminalidade no Brasil, sabe? Qual que é a nossa percepção de criminalidade no Brasil? As pessoas, na sua grande maioria ali na nossa sociedade, quando a gente fala de criminoso, elas acham que é simplesmente, né, o cara que está segurando ali uma arma, que rouba o celular dela, que rouba a bolsa dela. Essa é a nossa percepção de criminalidade no Brasil. E muitas das vezes as pessoas acham, né, que esse é o grande criminoso no Brasil. Mas o grande criminoso no Brasil, né, são os nossos políticos, são as pessoas que ali numa canetada, elas matam milhares de pessoas, né? Elas colocam pessoas ali realmente em situações ali degradantes. Mas vamos falar, né, desse pequeno bandido. E quando eu falo pequeno bandido, eu não estou passando pano, falando que ele é o que ele é correto ou não, sabe o que ele faz. Mais perto desse grande criminoso, né, que é o político ali, o cara que rouba um celular ali, né, ele é muito pequeno perto desse cara.
Então, esse pequeno bandido, né, esse que realmente incomoda a sociedade, sabe, esse que rouba o celular, que rouba a bolsa, né, e que faz esses pequenos furtos, essa pessoa, né, geralmente ela vem ali de um contexto social que está degradado. Na maioria das vezes essa pessoa mora em favelas, em periferias ali, que realmente não dão um amparo social para ela. E a minha grande pergunta, né, é se realmente esse ambiente ele tem algum peso ali para levar essa pessoa até essa vida criminosa. Será realmente, né, que esse ambiente interfere ali de alguma maneira para que essa pessoa ela possa ingressar no crime? Eu gostaria de trabalhar duas visões diferentes com vocês aqui agora. Ai, eu nunca vi um filho de rico nascido em um condomínio fechado largar a vida que ele tem, o contexto que ele vive ali e ingressar no crime, subir um morro, segurar um fuzil, assaltar as pessoas, roubar as pessoas, entendeu? Será por quê que essa pessoa ela não faz isso? A pessoa que nasceu num condomínio, um berço de ouro, em um contexto social, né, que dá as condições ali necessárias para que ela viva a vida dela, ela não ingressa no crime, né? E somente aquelas pessoas que nasceram numa periferia, né, nasceram numa condição de vida, né, mais degradada ali, ela acaba ingressando no crime. Então gostaria de fazer um paralelo, né, entre essas duas pessoas. O filho do rico, ele nasce na maioria das vezes ali, né, em um lugar belo, num condomínio fechado, entendeu? Cercado de mansões, cercado de natureza. Enquanto o filho do pobre, ele nasce ali cercado de barracos, cercado ali de construções que não embelezam, né, a vida dele, sabe, que não enchem os olhos de ninguém. O filho do rico, ele nasce cercado ali por pessoas, né, de sucesso aos olhos da sociedade. Ele nasce cercado ali, né, de médicos, de arquitetos, de artistas e diversas pessoas que, aos olhos da sociedade, essas pessoas elas têm um sucesso social. Enquanto o filho do pobre, ele nasce cercado ali de pessoas, né, que aos olhos da sociedade não têm sucesso, né? São pessoas ali que realmente são fracassadas aos olhos da sociedade, pessoas que não são, né, preguiçosas, que não são vagabundos, que realmente lutam, que realmente buscam ali o seu sustento de cada dia, mas que muitas das vezes não conseguem nem o básico para sobreviver, entendeu? Então nós temos essas duas pessoas, né, vivendo ali em um contexto totalmente diferente uma das outras. E nós também temos um mundo, né, consumidor, um mundo capitalista, que a todo momento, ainda mais quando você vai aprender sobre o marketing, você vê que realmente essas propagandas, elas estimulam o seu desejo, elas estimulam, né, o seu elas estimulam, né, a sua mente, elas estimulam as suas emoções a você consumir, a você desejar as coisas ali, porque você não vai comprar algo, né, que você não deseje. Então essas propagandas, todas essas coisas, elas devem, né, gerar em você o desejo de ter aquilo. Então, né, você está vivendo nessa realidade onde você não está. Então você tem pessoas vivendo, né, nessa realidade periférica, aonde ela não tem as coisas necessárias para ela alcançar isso que ela deseja, sabe? E na maioria das vezes, o único exemplo de sucesso que essa pessoa tem é o traficante, né? Uma pessoa que está ali no crime, a pessoa que está fazendo, né, coisas erradas. Parece que aos olhos dela, a única forma dela ter sucesso, né, é ela ingressando naquela vida. E ao contrário, né, do rico que tem diversas outras pessoas e diversos outros caminhos ali que influenciam ele, né, a viver uma vida totalmente contrária. E muitas pessoas elas podem falar, não, mas dentro da favela tem pessoas ali que realmente não seguem essa vida, né? E a gente não pode julgar as pessoas assim porque as pessoas elas são diferentes uma das outras, entendeu? Se você tem ali um mecanismo ali que te molda e é como uma esteira que te leva para a vida do crime, saca? Porque você tá vivendo em um ambiente, em um contexto ali todo que te molda para isso.
Você nasce em um mundo onde você é estimulado a desejar um monte de coisas que você não pode ter, e o seu único exemplo de sucesso é um criminoso, sabe? Isso pra mim é muito cruel, isso pra mim é realmente muito doloroso, entendeu? Então a gente não pode julgar isso. E muitas pessoas às vezes podem até me falar, pô, Marcos, mas hoje a gente vive um mundo totalmente diferente, né? A gente vive no mundo da internet, onde a gente tem diversos exemplos ali que as pessoas podem se inspirar. Mas eu não sei se você já viveu, né, esse contexto de conhecer uma pessoa que você só conhecia pela internet ou que você só conhecia pela televisão. E você pode ter visto, né, muitas pessoas que elas têm essa reação de falarem, pô, então você realmente é real, sabe? A pessoa quando conhece ali o famoso, ela fala, pô, você é de verdade. Por quê? Porque enquanto ela tá ali, né, só atrás da tela, do celular, da televisão, essa pessoa ela não tem, né, uma ideia ali realmente que essa pessoa é real. Ela não acredita ali, né, de uma forma, ela sabe que é real, saca? Mas só que quando ela conhece pessoalmente, ela é que ela realmente acredita. E da mesma maneira, né, são os nossos jovens ali. Se você tá vendo ali pessoas terem sucesso, mas você não vê pessoas terem sucesso ao seu lado, é como se isso não fosse real para você, sabe? É como se você falasse assim, pô, mas essa pessoa não tá vivendo no contexto de vida que eu tô vivendo. Mesmo que essa pessoa tenha vindo de baixo, não, ela tem algo diferente, saca? Alguma coisa ela fez diferente. Então essa pessoa ela não se sente ali, né, representada, ela não consegue ali se inspirar. Mas ao. Tá bom, não consegue se inspirar. Um outro grande exemplo também, né, que. Um outro grande exemplo também, né, são os países desenvolvidos, onde as pessoas têm acesso à cultura, educação, a uma qualidade de vida melhor, ela tem acesso, né, a ter coisas ali que são estimuladas nela. Esses países eles têm, né, uma vida bem melhor, saca? Na maioria das vezes eles têm pouca criminalidade, na maioria, em alguns casos, né, nem tem criminalidade, fecham as cadeias. Por quê? Porque eles vivem numa sociedade mais igual, né? Não existe tanta desigualdade social assim. Ai, não sei se agora eu tô querendo fazer rápido, tá ficando um. Então, depois de tudo isso, né, que eu argumentei com vocês até agora, será que realmente a única maneira, né, de nós tirarmos esses jovens da criminalidade é matando, né, é colocando eles ali, empilhando eles em cadeias, como na maioria das vezes, né, tá na boca da população, né, as nossas polícias se utilizam disso, né, que bandido bom é bandido morto. Será que realmente bandido bom é bandido morto? Entendeu? Será que realmente esse é o único caminho? Porque existe também, né, a mesma ideia de que você mata um hoje e amanhã tem 10 ali no lugar. Então, se você não vai na raiz do problema, se você não resolve aquilo que está gerando essa criminalidade, se você não resolve aquilo que está colocando esses jovens ali no crime, não adianta você matar um ali, porque sempre vai ter outros vindo ali, né, e tomando aquele lugar. Então é necessário que se vá na raiz do problema, é necessário que se resolva aquilo que está gerando isso. Mas eu acho também que esses policiais, muitas das vezes, né, eles simplesmente replicam aquilo que é ensinado, sabe? Eles não têm essa consciência, né? Eles não têm esse olhar, sabe, sobre a sociedade, né? E daquilo que realmente deve ser feito. Por isso que eles agem dessa maneira truculenta, né? Dessa maneira cruel. Porque eles simplesmente eles replicam aquilo que foi ensinado. Eles realmente acham que aquilo que eles estão fazendo ali é o que vai resolver, mas não resolve, né? É a mesma coisa de você proibir ali os pães no mundo, saca? E todos os dias você vai e apreende todos os pães de todas as padarias do mundo, mas você nunca apreende o padeiro, e o padeiro está sempre ali fazendo novos pães. Então todos os dias você tem que aprender novos pães,
Por quê? Porque você não resolve a raiz do problema, você não vai, né, naquilo que está gerando todo aquele problema. Mas eu não estou defendendo aqui criminosos, sabe? Eu não estou passando pano para criminoso, eu não estou dizendo que realmente, né, o criminoso ali, ele tem que ser, né, ele tem que se abster ali de todo julgamento, sabe, sobre ele. Eu simplesmente estou dizendo que a gente tem que ir na raiz do problema, que a gente tem que resolver aquilo que está gerando a criminalidade ali, né, na vida daquele jovem. Algumas pessoas, né, elas se enganam em relação ao que significa os direitos humanos. Os direitos humanos, ele não é para isentar a pessoa ali, né, dela ser uma pessoa, dela ser presa e dela pagar por aquilo que ela fez. Mas os direitos humanos, ele simplesmente é para aquela pessoa, para que aquela pessoa ela pague, né, aquilo por aquilo que ela fez. Mas eu não tô aqui, né, passando pano para nenhum criminoso, saca? Eu não tô falando que nenhum criminoso ele deve se abster ali, né, de pagar por aquilo que ele fez, saca? Que a gente deve passar a mão na cabeça do criminoso. Eu tô dizendo que tudo aquilo que for que precisa ser feito para que o jovem não chegue, né, a se tornar ali um criminoso deve ser feito, entendeu? Mas uma vez, né, que ele se tornou um criminoso ali, ele realmente deve pagar pelo seu erro. E muitas das vezes as pessoas elas se enganam o que realmente significa os direitos humanos. Os direitos humanos, ele não vai abster a pessoa ali de pagar pelo crime dela. Se a pessoa cometeu um crime ali e ela foi condenada a 10 anos de prisão, os direitos humanos vai vir para que aquela pessoa pague os 10 anos, pague pelos 10 anos de prisão dela, mas embaixo, né, daquilo que a justiça determina, sabe? Que ela não seja torturada, que ela não seja ali, muitas das vezes, colocada em situações que vão contra aquilo que a Constituição decidiu. Até porque essas pessoas elas são sim vítimas da sociedade. E quando a gente fala isso, né, que as pessoas são vítimas da sociedade, algumas pessoas elas podem ali gerar um certo desconforto, elas podem realmente se irar com isso. Mas eu vou explicar para vocês o porquê realmente essas pessoas são vítimas da sociedade. E você me diz se elas são ou não. Uma vez que você tem um contexto social que está montando e é uma linha de montagem de criminosos, entendeu? Então você consegue ver, né, que você vive um contexto onde não te dá oportunidades, por outro lado você é estimulado a diversas coisas ali que você deseja ter e tem como único exemplo de sucesso e de obtenção disso tudo o crime. Então isso realmente é uma linha de montagem de criminosos, entendeu? E se você está vivendo dentro de um contexto que te leva, né, para essa vida criminosa, você realmente é uma vítima da sociedade. E eu vou te dar um grande argumento em relação a isso, né? O grande argumento em relação a isso é a própria religião. Hoje nós vivemos no Brasil que está, né, debaixo ali da influência da religião cristã. E existe uma grande probabilidade de você ser um cristão, porque você foi influenciado pelo ambiente onde você vive. Então, se você tivesse nascido em um ambiente budista, você seria um budista. Se você tivesse nascido em um ambiente diferente, que predominasse uma religião diferente, você também seguiria essa religião, entendeu? Então, o ambiente onde você vive, ele influencia sobre a sua vida. E se você está em um ambiente e se você está em um ambiente criminoso, isso também vai ter uma influência sobre a sua vida. Então eu não desejo que o crime, então eu não desejo que o jovem, né, ele vá para a vida do crime. Eu desejo que tudo aquilo que for necessário para a gente fazer para que o jovem não vá para essa vida do crime, deve ser feito. Mas uma vez que você foi para a vida do crime, sabe? Você caiu na armadilha do inimigo, sabe? Você tá na mira do sistema, né? Você tá onde o opressor deseja que você esteja. E
E se você gosta de rap como eu, se você gosta, né, das ideias ali do rap, você sabe disso, sabe que a todo momento está sendo falado ali, né, e está sendo ensinado. Não vai para onde o sistema deseja que você esteja, sabe? Que é a condição perfeita ali para ele poder te matar. Porque hoje, se a gente anda em retidão, se a gente anda da maneira mais correta, né? Essas pessoas ainda vêm com injustiça sobre a nossa vida. Imagina quando você está no lugar que elas desejam que você esteja, que você está no erro, né? Então, na minha visão, El Salvador ele tem dois lados, um lado correto e um lado errado. O lado correto e que eu vejo como certo é que o Estado ele realmente agiu de uma maneira bem dura e bem eficaz, né, contra aqueles criminosos ali. Então, eu sou a favor que o jovem ele não entre e não ingresse na vida do crime, entendeu? É que tudo aquilo que for necessário para que ele não entre nessa vida criminosa aconteça. Mas uma vez que ele se tornou um criminoso ali, que ele se tornou, né, essa pessoa monstruosa muitas das vezes, porque realmente o criminoso, né, ele tortura, ele mata, ele rouba, né, aquilo que é seu. Eu vi alguns casos, né, de um traficante que ele gostava de uma menina e essa menina começou a gostar do outro menino que era mais bonitinho e tal, chamava mais atenção das meninas. E esse cara, por inveja, foi lá e matou o moleque, sabe? Menino de 19 anos. Então, né, essa pessoa, ela não pode, né, ser passada a mão ali na cabeça dela. Então, tudo aquilo que for feito, tudo aquilo que for necessário para que ele não chegue nesse estado, deve ser feito. Mas uma vez que ele chegou nesse estado, uma vez que ele chegou nesse estado, né, ele deve ser combatido ali com a mão forte. E o lado errado, né, dessa toda essa questão que aconteceu lá em El E o lado errado, ao meu ver, de tudo aquilo que aconteceu em El Salvador, né, foi o como todas essas coisas elas foram feitas, né, que foi sem realmente os direitos humanos, que foi sem direito à justiça. Muitas pessoas, né, elas foram apreendidas ali e colocadas ali nas cadeias, né, sem ao menos se saber quem essas pessoas eram. Então, para se colocar, né, dentro de um exemplo palpável, que vocês possam entender o meu ponto de vista sobre o que aconteceu lá em El Salvador, que aconteceu lá em El Salvador, é como hoje, né, nas nossas periferias ali. Então, tem lá o criminoso, entendeu? Tem o traficante lá, as pessoas que trabalham para ele, né, que estão ingressando na vida do crime. Qual que é o meu posicionamento em relação a isso? Essas pessoas devem ser investigadas, elas devem, né, ser reconhecidas, se saber quem é criminoso e quem não é. O Estado deve ter um braço forte, e quando eu falo isso, colocar quantos agentes forem necessários para realmente resolver aquele problema, entendeu? Então tem que agir com força em relação àqueles criminosos, mas fazendo tudo isso de acordo com aquilo que manda a lei, sem tirar a vida das pessoas ali de uma maneira injusta, simplesmente, mas fazendo tudo isso, né, de acordo com aquilo que manda a lei, sabe? Prendendo essas pessoas, sabe? Julgando essas pessoas da maneira correta. E só tirando a vida de uma pessoa, né, se for para proteger a vida ali do policial, a vida do agente público ali. Nunca de uma maneira injusta, né? Nunca por uma decisão ali do policial de querer aplicar a sua própria justiça, mas simplesmente para proteger, né, a sua própria vida. Então, eu acredito que essa deve ser a forma, né, de se agir contra o criminoso. Foi feio. Deus das leis, eu não falei. Ah, tá ali. Até porque, né, o crime organizado, ele é uma colheita, né, do Estado, sabe? O Estado, ele queria oprimir, matava as pessoas de uma maneira injusta, né? E o crime organizado, né, se instaurou, se criou ali. E hoje, quando essas pessoas, né, esses policiais, eles vão subir o morro ali, eles são recebidos, né, a balas ali de grosso calibre, porque é o fruto, né,
dessa injustiça que eles faziam ali. Então isso deve ser feito ali de uma maneira justa, de uma maneira correta. E o Estado também, né, quando ele quer ser um braço forte ali, opressor sobre a vida dessas pessoas, ele acaba colhendo. Eu vi uma notícia, né, que os policiais eles mais se matam do que são mortos ali pelos criminosos. E isso se dá, né, fruto dessa colheita, dessa maldade que eles plantam ali na vida das pessoas. Eles se colocam como um braço ali irredutível, forte ali, mas colhem, né, uma discórdia entre eles mesmo e matam eles entre si. Nossa, tem tanta coisa pra falar, cara. Tá acabando. Então nós necessitamos também, né, de termos leis mais duras, leis que realmente funcionem no país, em que o criminoso ele é preso de dia, né, e sai à tarde. O criminoso muitas das vezes ele não paga por o seu erro e essas coisas também elas devem ser mudadas. As leis devem ser alteradas, né, e devem ser melhoradas no Brasil. Outro ponto, outro ponto também, né, necessário é que o cara outro ponto também necessário, né, que as nossas prisões elas tenham qualidade, sabe? Que a pessoa, né, ela possa entrar ali, ela possa se ressocializar, que ela possa encontrar ali educação, encontrar o trabalho, encontrar ali, né, um sistema que reintegre ela à sociedade. Eu sei que muitas das vezes as pessoas, né, elas não gostam, falam que a pessoa ela tem que entrar lá, ela tem que sofrer, mas só que ela colhe aquilo que ela planta, porque ela deseja esse mal, ela não deseja que as pessoas sejam reabilitadas, e essa pessoa ela entra lá e ela encontra uma faculdade do crime e ela sai, né, 1000 vezes pior do que ela entrou. Então, se a pessoa chegar lá, ela encontrar uma outra condição que forme, eduque ela, que coloque ela para trabalhar, para ela pagar, né, a pena dela ali, para aquilo que os gastos dela, né, na cadeia, e que ela possa ter ali uma vida quando ela sair da cadeia, então a probabilidade dela não voltar para a prisão é muito maior, sabe? Se ter êxito, né, na reintegração dela é muito maior. Então eu acho que sim, cara, o Brasil ele tem jeito, mas é como eu disse, sabe? São um conjunto de fatores que devem ser colocados ali em prática e eu sei também que tem muitas pessoas que sabem disso, mas são pessoas que se beneficiam do crime, né? São pessoas ali que são políticos ali dos criminosos, são pessoas que lucram com a desigualdade, mas que colhem também na mesma medida, né, o fruto da desigualdade. Mas esses são alguns pontos que eu quis levantar para vocês. Espero que tenha trago, né, uma reflexão, conhecimento. Se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo, compartilhe ele com alguma pessoa e se inscreva no nosso canal, que eu sempre vou estar trazendo aqui vídeos como esse, vídeos que vão agregar na sua vida.